Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma nova parte do conteúdo programático do seu concurso. Uma das partes integrantes lá do início dos conhecimentos gerais é o Código de Ética e Disciplina dos Servidores do TRE São Paulo. O Código de Ética dos Servidores do TRE São Paulo decorreu de um ato editado pelo presidente do TRE São Paulo. Não estamos diante de uma resolução editada pelo tribunal, mas sim diante de um ato normativo editado pelo presidente do TRE. O presidente, com base na missão, nos valores, nos objetivos do TRE São Paulo, criou um ato que vai descrever qual é o comportamento funcional, quais que são as atitudes esperadas dos servidores do TRE, tanto no exercício de sua atividade profissional, quanto em alguma medida na sua vida pessoal. Nós temos, portanto, a descrição de um conjunto de atos esperados dos servidores do TRE. Vamos, a partir da nossa aula de hoje, tratar da Portaria 214 de 2015, editada pelo presidente do TRE São Paulo. Nesta portaria, nós temos uma norma complementar às demais disposições normativas, às demais disposições regulamentares que tratam do comportamento ético esperado dos servidores públicos. Nós sabemos que no âmbito federal, no âmbito do Poder Executivo da União, houve a edição de um decreto pelo presidente da República. Este decreto é o decreto 1711. Neste decreto nós também temos o Código de Ética e Disciplina dos Servidores do Poder Executivo Federal. O Código de Ética dos Servidores do TRE São Paulo é uma norma complementar. Vai fixar, estabelecer, prescrever qual é o comportamento diante de certos atos, diante de certos fatos, quais são os comportamentos que devem ser adotados pelos servidores do TRE São Paulo. Estamos diante de uma norma protetiva aos próprios servidores do TRE, uma norma protetiva ao TRE São Paulo e uma norma protetiva à sociedade. Por que protege? Por que o Código de Ética, ao prescrever comportamentos, ao descrever os direitos, os deveres, as proibições, por que esse Código de Ética constitui uma proteção para o servidor? Pessoal, caso você paute a sua conduta funcional, caso as suas atitudes estejam de acordo com o Código de Ética do TRE São Paulo, você tem uma proteção a seu favor. Caso haja um questionamento contra um ato por você praticado, caso haja um questionamento sobre uma interpretação, sobre um parecer por você emitido, é possível que você justifique essa sua posição, o seu parecer, a sua manifestação, com base no Código de Ética. Você falará, não, esta minha interpretação foi tomada a partir das disposições do Código de Ética e Disciplina. E se você tem uma interpretação baseada no Código de Ética do TRE São Paulo, isso quer dizer que você está resguardado, protegido, evitará uma punição contra você. Também evitará que haja um questionamento, uma dúvida sobre a sua probidade, sobre a sua lealdade com o seu tribunal. Também é uma proteção a favor do tribunal. O tribunal terá uma proteção dizendo que os seus servidores, na sua conduta pública, na prática dos seus atos funcionais, no desenvolvimento de suas competências, tem um ato normativo que regulamenta o que é esperado desses servidores. Assim, os servidores, caso pratiquem a sua conduta, tenham a sua vida funcional pautada no Código de Ética e Disciplina, os servidores farão com que a imagem do tribunal seja resguardada. Nós faremos com que o TRE São Paulo, que cuida de um valor tão caro à nossa ordem jurídica, cuida do regime democrático, cuida do sistema representativo, faremos com que a imagem do TRE São Paulo não seja afetada frente à sociedade. Por outro lado, teremos também uma proteção a favor da sociedade, porque servidores que sejam probos,
conduta pautada pela probidade, servidores que sejam leais, que busquem o atingimento do interesse público, da finalidade pública, assim a prestação do serviço jurisdicional, a prestação do serviço de gestão das eleições, de cuidar do cadastro eleitoral. Este serviço atenderá ao interesse maior, ao interesse da sociedade. Então, nós estamos diante de um código de ética que vai alcançar uma tríplice finalidade. Protege o servidor, protege a imagem do tribunal, protege a sociedade, que em última análise terá a prestação do serviço público desempenhado pelo TRE São Paulo, orientada pela finalidade pública, orientada pelo interesse público. Pois bem, o Código de Ética e Disciplina é composto por diversos dispositivos, só para que possamos fazer uma comparação. A estrutura do Código de Ética é muito parecida com a estrutura de uma lei. Ele é articulado, então é composto por vários artigos. Os artigos, para tratar de matérias que são correlatas ao que trata aquele dispositivo, eles são articulados, são divididos em parágrafos, incisos, alíneas. Então, a partir de agora, vamos analisar um ato regulamentar expedido pelo presidente do TRE São Paulo. Não se esqueça, o presidente do TRE São Paulo não tem poder normativo. Ele não pode inovar na ordem jurídica. Ele não pode criar novas obrigações. Não pode, porque o poder de criar obrigações, o poder de restringir direitos, só pode ser exercido pela lei, por meio do Congresso Nacional. Eu e você sabemos que temos lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, o princípio da legalidade. E pelo princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Então, a criação de obrigação legal ou a criação de restrição a direito só pode ser feito por lei. Presidente do TRE São Paulo não edita lei. Quem edita lei no Brasil, após o devido processo legislativo, é o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais. O presidente do TRE não tem esse poder normativo, tem o poder regulamentar. E quando o presidente do TRE São Paulo expediu o Código de Ética e Disciplina, quando nós tivemos a edição da Portaria 214 de 2015, o presidente nada mais fez do que explicitar valores, princípios, objetivos já previstos por lei aos servidores, bem como ao TRE São Paulo. Nós temos, por exemplo, a Lei 8.112 trazendo uma série de direitos, deveres, proibições aos servidores públicos federais. Os servidores do TRE São Paulo são servidores públicos federais, regidos, portanto, pela Lei 8.112. Além disso, aos servidores públicos do TRE São Paulo, é aplicável a Lei 11.416 de 2006, que trata da carreira dos servidores públicos do Poder Judiciário da União. Lá nós temos as funções a serem desempenhadas pelos integrantes da carreira do Poder Judiciário. O presidente do TRE São Paulo, baseado nestas normas legais, na Lei 8.112, na Lei 11.416, nos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, disciplinou concretamente, nos casos da vida, o que é esperado dos servidores públicos lá do TRE São Paulo. Não é uma aplicação das normas constitucionais, uma aplicação das normas legais, uma aplicação das resoluções do TSE, descrevendo como que essas normas devem ser concretamente desempenhadas pelos servidores do TRE São Paulo. Então não é nada, não é uma criação, não é uma inovação, mas uma descrição de regras, de princípios já pertencentes à nossa ordem jurídica. Inicialmente, o Código de Ética do TRE São Paulo vai tratar sobre a quem é aplicável o Código de Ética. Quem é regido por essa norma?
Depois, o regimento, o Código de Ética, vai tratar dos princípios. Quais são os princípios que basearam a edição do Código de Ética? As normas criadas, previstas, as normas inauguradas pelo presidente do TRE São Paulo, decorreram de quais princípios? Também vai falar dos objetivos. Quais são os objetivos que devem ser alcançados a partir da aplicação das normas do Código de Ética? Depois, vai trazer um rol pequenininho de direitos dos servidores do TRE São Paulo. Em seguida, vai descrever um rol extenso de deveres que devem ser cumpridos pelos servidores do TRE São Paulo. Depois, nós temos a descrição das proibições, das proscrições. O que os servidores do TRE São Paulo não podem fazer? Então, nós temos nada mais do que a descrição concreta, fática, do que é esperado da conduta profissional, da conduta funcional, da conduta em alguma medida social esperada do servidor do TRE São Paulo. Aqui nós temos a aplicação, porque a gente sabe que uma das características da lei é que ela é genérica, abstrata. A lei não trata de forma direta e imediata de casos concretos. A lei é genérica, abstrata e aplicável a casos concretos, mas em algumas situações, para que possamos dar aplicabilidade às leis, é preciso que nós tenhamos uma intermediação regulamentar. É preciso que nós tenhamos uma regulamentação garantindo a aplicação da lei. Às vezes a gente tem, por exemplo, o princípio da moralidade. O princípio da moralidade é genérico, abstrato. Como que o princípio da moralidade vai condicionar, vai ser aplicável à conduta profissional do servidor público? Em que medida que o princípio da moralidade fará com que o servidor do TRE São Paulo adote esta ou aquela conduta? É exatamente essa aplicação concreta que o Código de Ética dá aos princípios, às regras contidas na Constituição Federal, contidas também nas leis aplicáveis aos servidores do TRE São Paulo. Então, para que a gente possa iniciar hoje o nosso estudo do Código de Ética, vamos ver o que primeiro diz o Código de Ética. Por favor, comigo lá no quadro. O Código de Ética vai dizer para a gente que um dos pilares lá do planejamento estratégico, que é um valor institucional do planejamento estratégico, que é um dos pilares para a edição do Código de Ética, é a ética. Espera-se um determinado comportamento do servidor público do TRE São Paulo. E que comportamento é este? Um comportamento probo, um comportamento pautado pelo interesse público, pela finalidade pública. Então, a partir do Código de Ética, nós vamos criar um regramento profissional aos servidores do TRE São Paulo. E essa ética esperada, essa ética profissional que deve ser adotada pelos servidores do TRE São Paulo, constitui um dos valores institucionais que basearam a edição, a construção do planejamento estratégico, norma por você já estudada aqui conosco. O Código de Ética do TRE São Paulo vai ter princípios e regras de conduta ética dos servidores, tanto do TRE São Paulo, quanto dos cartórios eleitorais das zonas eleitorais do estado de São Paulo. Pessoal, o Código de Ética, embora tenha sido editado pelo presidente do TRE São Paulo, não é aplicável unicamente ao tribunal, mas também é aplicável a todas as zonas eleitorais do estado de São Paulo. Todas as zonas, os servidores lotados nos cartórios eleitorais, que são as sedes das zonas eleitorais, também terão as suas condutas profissionais e sociais, em alguma medida, pautadas pelas regras criadas, editadas pelo Código de Ética do TRE São Paulo. Servidores do próprio tribunal, servidores da primeira instância que atuam perante o juiz eleitoral, perante as juntas eleitorais, também são regidos por esta mesma regra, mas só os cartórios eleitorais do estado de São Paulo. Isso porque
o TRE São Paulo exerce as suas funções jurisdicionais nos limites territoriais do estado de São Paulo. Fora do estado de São Paulo, nós temos a atuação de um outro TRE, portanto, a aplicação de um outro código de ética. No território do estado de São Paulo, temos a atuação do TRE São Paulo. E o estado de São Paulo, ele é dividido em diversas... O que a gente tem muito lá no estado de São Paulo? Isso, muita zona. E em cada uma das zonas eleitorais nós temos um cartório. Servidores são lotados nesses cartórios. Esses servidores também devem atender, devem obedecer às prescrições regulamentares inscritas a este comportamento ético funcional, este comportamento ético profissional esperado por ele, previsto na portaria 214 de 2015. Lá no quadro comigo. Este Código de Ética é uma norma complementar ao Código de Ética dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal e nada mais faz do que descrever os comportamentos, os princípios, as regras inscritas nas demais leis aplicáveis aos servidores públicos. Então aqui nós teremos a aplicação direta e imediata das normas constitucionais, da Lei 8.112, da Lei 11.416, aplicáveis aos servidores do TRE São Paulo. Mas o que é servidor do TRE São Paulo? Qual é o conceito de servidor público do TRE São Paulo? Pessoal, este conceito é um conceito muito amplo. Aqui, nós não temos só aquele conceito restritivo de servidor público lá do direito administrativo. Estamos diante de um conceito muito mais amplo. E o que é considerado servidor público para fins de incidência do Código de Ética e Disciplina? Cuidado! Eu não estou falando que o Código de Ética mudou o conceito de servidor público lá do direito administrativo. Não falei isso. Para você fazer as questões de direito administrativo, caso nós tenhamos uma questão sobre agentes públicos, você precisa resolver essa questão de acordo com as normas, com o entendimento doutrinário lá do direito administrativo, que vai dividir os servidores públicos, ou os agentes públicos em agentes políticos, vai também falar dos servidores públicos, dos empregados públicos, dos agentes honoríficos. Aqueles conceitos do direito administrativo, você utiliza-os para resolver as questões de direito administrativo. Para fins da incidência do Código de Ética do Código de Ética do TRE São Paulo, o conceito de servidor público é um conceito muito amplo. Vai abranger os servidores ocupantes de cargos efetivos. Então, quando você for aprovado, nomeado, empossado no cargo público efetivo, você sofrerá a incidência do Código de Ética e Disciplina. Também vai sofrer a incidência do Código de Ética do TRE São Paulo. Quem mais? Os ocupantes de cargos em comissão. Na estrutura do TRE São Paulo, nós temos cargos em comissão, temos os cargos efetivos. Para os ocupantes de cargos efetivos, é possível ocorrer a designação para o exercício de funções comissionadas. Então aqui nós temos essas três figuras. O Código de Ética do TRE São Paulo é aplicável para todos eles. Os ocupantes de cargos em comissão, os ocupantes de cargo efetivo, os exercentes de funções comissionadas, todos eles têm a sua conduta profissional regida pelo Código de Ética do TRE São Paulo. Mas é só eles? Não. É um conceito mais amplo, qualquer um. Ainda que de forma temporária, ainda que sem remuneração, que atuar, que exercer funções no TRE São Paulo. Aqui então nós vamos englobar, por exemplo, os terceirizados. No TRE São Paulo nós temos terceirizados contratados por empresas. O TRE São Paulo faz licitação e contrata empresas para prestação de alguns tipos de serviços. Contratou serviço de copeiragem, serviço de limpeza, serviço de recepção, segurança.
Estes que exercem função ainda que transitória no TRE São Paulo também têm a sua conduta regida pelo Código de Ética do TRE São Paulo. Veja como é amplo. O conceito de servidor público para fins de incidência do Código de Ética e Disciplina é um pouco parecido com o conceito lá do Código Penal, conceito de funcionário público para fins de incidência do artigo 327 do Código Penal. O Código Penal vai descrever o que é funcionário público para a prática daqueles crimes previstos na parte especial do Código Penal, aqueles crimes que só podem ser praticados por funcionário público. Qual é o conceito de funcionário público? Um conceito muito amplo lá no Código Penal. Da mesma forma, o conceito de servidor público para fins de incidência do Código de Ética e Disciplina é muito amplo. Não é só aquele servidor público em sentido estrito do direito administrativo, não. Não é só o ocupante de cargo em comissão e o ocupante de cargo efetivo, não. Vai abranger ainda aqueles que, ainda que de forma transitória, atuem, exerçam atribuições no TRE São Paulo. E qual é este rol? Vamos comigo ao slide. Pessoal, o rol é ocupante de cargos efetivos, ocupantes de cargos em comissão, aqueles que exerçam funções comissionadas, também os servidores removidos, cedidos, requisitados, que prestem serviços ao TRE São Paulo. É possível que para o desempenho das atribuições do TRE São Paulo, possível a nomeação de servidores de outros órgãos públicos, por exemplo, lá do estado de São Paulo, servidores públicos federais, possível que eles sejam requisitados para exercer suas atividades no TRE São Paulo. Ainda que o vínculo principal não seja com o TRE São Paulo, terão a sua conduta pautada pelo Código de Ética do TRE São Paulo. Também qualquer pessoa que preste serviço de natureza, seja permanente ou temporária, ou excepcional, vinculado direto ou indiretamente ao TRE São Paulo, são considerados, e aqui a gente vai englobar, portanto, os terceirizados, aqueles contratados por empresas que prestem serviços ao TRE São Paulo, também são considerados servidor público para fins de incidência do Código de Ética do TRE São Paulo. Então aqui nós temos um conceito muito amplo que vai descrever quais são as pessoas que sofrem a incidência do Código de Ética e terão a sua conduta profissional, a sua conduta social regidas por esse Código de Ética. Então assim a gente termina a nossa aula inicial. Na nossa próxima aula conversaremos sobre os objetivos buscados a partir da edição do Código de Ética do TRE São Paulo. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família, e eu te espero aqui na nossa próxima aula.